Oi, 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 pessoas! Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja me ouvindo, me vendo, né? Só me escutando. Eu escuto muitos vídeos no YouTube. Ponho o telefone aqui, já contei, ponho uma bolsinha aqui, se estou fazendo algum serviço. Não fico assim, olhando pro vídeo, não. Vou fazer minhas coisas, tá? E aí isso me dá, assim, como que eu vou falar? Oportunidade de eu assistir bastante coisa, né? Porque eu não paro, eu tô ouvindo, né? Os ouvidos não tá ocupado, né? Só as mãos. Então, vamos que vamos, beleza? Então, pessoal, quero agradecer a tantos quantos, né? Ouviram, acompanharam minha historinha, e claro que teve muito mais acontecimentos, claro que teve assim passagens muito mais, né, terríveis, mas para guardar as reputações, né, ter o devido respeito, né, não vim mais à tona, né, certas coisas. Eu acho que ficou bom assim, né? E teve talvez gente que vai falar, nossa, para que falou tudo isso? Para que falou? Porque foi público e notório, né? Foi público e notório. Tanto o pessoal da igreja, como a família, né? Como os amigos, todos acompanharam e muitos testemunharam. Então, para vocês que eu considero muito, meus queridos e minhas queridas, né? Eu contei também, tá bom? Espero, né, que não haja julgamentos, que não tenham raiva nem de um nem de outro, tá? Isso faz parte da vida, cada um é cada um, né? E cada um age de uma maneira. A minha caminhada foi essa, e assim foi feito e assim está sendo. E cada um é responsável por si, tá bom? E a gente tem que saber, né? Como que eu vou falar? Antes de sair para a luta, para a guerra, né? As armas que tem, tá escrito, né? Na palavra. Antes de construir, que as pessoas sentem, né? E façam as contas para ver se vai dar para acabar, né? E para que os outros, quando passam, né, não ficam maneando a cabeça, né? Ai, olha, né, que foi, né, o que aconteceu comigo. Mas não foi por falta de dinheiro, não. Naquela época, essa importância era muito dinheiro. Sem contar que o imóvel era em São Paulo, né? E valia muito o ponto que estava, no lugar que estava. E aqui naquela época era uma cidadezinha muito pequena, né? Não tinha um supermercado, não tinha nada. Depois, né? E hoje, né, pode-se dizer que, né, temos alguma coisa aqui, mas é isso aí, tá? E teve dois pontos, né? Meu Deus, tô até aqui, ó, com a Bíblia que eu queria ler para vocês, uma passagem tão linda que eu vi lá no Daniel Ferro, e eu queria ver se vai dar tempo, né? E era sobre isso que eu queria falar, mas, né, a gente já vai entrando no assunto. Então, eu queria contar duas coisas ainda sobre esta minha trajetória, que foi um dia que eu cheguei, estava assim, como eu disse, né, meu dinheiro tinha acabado, não recebia o que tinha para receber, e aí eu fui na casa de uma irmã muito amiga minha, tá? Maravilhosa amiga minha, que também nesta época era a única pessoa da qual eu confiava, né, era o casal, e que me compreendia, né? E que chorávamos juntos, porque ela tinha outros problemas também. E um dia eu cheguei na casa dela, porque eu fui lá no banco, fui tirar o saldo,
tinha só pouca coisa que dava só para pagar os pedreiros. E aí lá, cheguei, sempre à tarde eu ia lá, e eu estava conversando com ela na sala, né? O esposo nos deixava à vontade. Hoje ele também já foi para a eternidade. E também nessa época que morreu, meu pai morreu, minha mãe, ela também se mudou daqui, foi embora para Assis. E eu por isso que eu falei, fiquei sozinha, né? Porque era uma pessoa que realmente eu podia contar. E eu estava conversando com ela, arrasada, né? Provada, provadíssima. E aí eu falei para ela, sabe, eu vim do banco agora, você não sabe o que aconteceu. Eu tô com dinheiro lá que vai dar para pagar os pedreiros e o dinheiro acabou e a casa tá lá no esqueleto. E falando, conversando com ela, né? E ela muito maravilhosa, né? Tinha o dom de receber, né? De apaziguar, de tranquilizar, né? A gente se sentia bem ali naquela casa. E o maridão lá na cozinha, né? Não sei lá, ele era uma pessoa ajudadora, cooperadora, era também o segundo marido dela. Talvez por isso ela também me compreendia muito, né? E também teve muito buchicho nesse relacionamento dela aqui na cidade, sabe? Foi assim um horror. E aí fomos para a cozinha, ele estava fazendo um suco, né? E aí ele falou, vem tomar, não é café, tava muito calor, fiz um suco aqui para nós. E aí as palavras dele, ele era assim de poucas palavras, né? Mas era assim, né? Cirúrgico. E aí ele falou assim, sabe, irmã, eu tava ouvindo o que você tava falando, lógico, né? Não tava contando segredo nenhum. E sabe por quê que o teu dinheiro acabou? Porque você confiou no teu dinheiro. Então, você confiou no teu dinheiro, né? E realmente era muito dinheiro. E eu comprava assim, caminhão de areia, caminhão de tijolo, caminhão disso, caminhão daquilo. E vamos entregar para mim que aquilo, né? Mas, segundo, né? A profecia do tal, né? Do profetão lá, né? Esse cara até hoje ele é profetão aqui, é presbítero aqui, sabe? Uma prova, sabe? Para a Irmandade. E é daqueles que vê coisa, que Deus fala para ele, sabe? Aquelas coisas, né? Bom. E aí, quando ele falou isso, foi que nem uma punhalada, sabe? Você confiou no teu dinheiro e é por isso que você tá nessa situação. Então, como eu disse, eu aprendi muito, eu amadureci muito, né? E realmente posso dizer que foi isso que aconteceu, né? Eu devia ter ido mais devagar, né? Comprado uma parte, acompanhando. Não, vai entregando, né? E toca ali pau, né? Toca ali pau. E aí, tudo bem. Conversamos muito, nós éramos assim, eu e ele principalmente. Ela não, ela era mais reservada. Mas eu e esse irmão, nós tínhamos assim liberdade para conversar. E eu e ele, a gente tudo combinava. Nem tudo que vinha do púlpito a gente aceitava, a gente questionava naquela época já, tá? 1900 e nada, né? Então, é isso aí. E uma outra coisa que também não deu para me falar, que também eu considero uma passagem muito linda, e já no finzinho, né, já realmente a relação estava aqui, né, por um fio, e eu congregava muito em Campinas, mais precisamente em Sumaré, lá no Maria Antônia, do tal do irmão Larico. Minha mãe adorava ele era idolatrado já naquela época, né.
E eu falava para ela, nossa mãe, ele parece o Mazzaropi. Pode ver, ele tem a voz do Mazzaropi, aquele comediante, né, do cinema brasileiro. E fala tudo errado, como todos eles, né? Não tem nada a ver, ele é um homem próspero, né? E a gente sabia, mas a igreja era assim, lá, e lá no Bonfim, lá no Ermelindo, né? Era pau a pau. Vinha ônibus de tudo quanto era lugar, né? E eu gostava, né? Eu já aproveitava, já ia na minha mãe, né? Já dormia lá e já ia congregar lá, no Larico. E eu estava indo, era um sábado à tarde, e tanto dava a minha presença como não na casa, né? Então eu já aproveitava, eu sempre fui assim, gente, eu sempre fiz do limão uma limonada, sabe? E vida que segue. E aí falei, eu que não vou ficar aqui, né? Vendo mau humor de ninguém, nem nada, vou lá, ainda falei, ó, tô lá indo na minha mãe, e aquelas coisas. E eu estava indo aqui pela Santos Dumont, né? Quem conhece a Santos Dumont, ela fica assim, a pista, né, do aeroporto de Viracopos, o final da pista dá para a Santos Dumont, que dá acesso a Campinas, Indaiatuba, vários lugares, né? E eu estava indo por ali, e aí eu estava chorando, mas eu chorava muito. Gente, eu fazia assim uma terapia que eu aprendi ali nos YouTube da vida, nos professores que eu sempre segui, e ixi, eu pus o gorro para esconder o testão e tá aparecendo o testão. E, e aí eu tava chorando muito, né? E tinha uma pessoa que te falava assim pra gente quando tá assim muito angustiada, muito estressada, né? Para ir num lugar ermo, num lugar deserto e gritar, chorar, mas gritar mesmo, né? Se tiver de carro, põe a cabeça para fora e grita, né? E se tiver não tiver carro e vai num lugar sozinho e chora e grita, né? E era isso que eu fiz. E eu estava indo pelo caminho, eu estava chorando muito, né? Né? Não tinha cabimento, né? Aquela vida, né? E aí eu estava passando ali na pista da Viracopos, né? E aí, eu não sei, acho que era a garça, né? Eu entendi que breve seria a minha libertação. Veio um pássaro branco, né? E pousou assim no meu retrovisor. Gente, mas foi uma cena tão linda, tão maravilhosa. E ele pousou ali, andou alguns segundos, né? Não vou dizer minutos. E ele andou, e eu fui andando, e eu chorando, e as lágrimas ainda falavam, eu ainda pensava, putz, né? Vou chegar lá na minha mãe. E pelo meu pai não, que meu pai já estava doentinho, né? Minha mãe, coitada, né? Já vai ver que eu chorei. Mas, né? Fazer o quê, né? E aí aquele pássaro, né? Eu tenho para mim que, né? Era todo branco, né? Meio esguio assim. E ele pousou assim e andou alguns minutos ou segundos, sei lá. E dali a pouco ele alçou o voo, né? Foi assim, passou na frente do carro assim. E foi ainda me acompanhando. Mas foi tão linda aquela cena, gente, parei de chorar na hora. Entendi ali que era uma mensagem e um recado, que estava breve a minha libertação. Quem crê, acredita. Quem não crê, né, posso fazer nada. Mas foi muito lindo. Então eu tive muitos recados, eu tive muitas mensagens, né? Assim, espirituais. Foram momentos de muita tristeza, de muito sofrimento, mas houve momentos assim, por isso que eu falo sempre, eu acredito nos milagres, nos dons, nas visões, acredito no Espírito Santo, acredito e como acredito, tá bom? Então, fiz já 15 minutinhos, então vamos nessa.
Então, gente, eu tava vendo de vez em quando, né? Apareceu ali para mim, na chamada no YouTube, o Daniel Ferro. Gente, para quem quiser ver a pregação, eu, claro, vou falar só en passant, é sobre 2 Samuel 15. Que lindo! Eu nunca tinha visto aquela passagem, né? Nunca tinha visto. Porque tal coisa, né? Só pregam vitória, porque Davi, porque ele era isso, era o invencível, né? Que pregação linda! Parabéns, Daniel Ferro. Você que saiu da instituição, que eu vi o seu testemunho, e você disse que era cooperador de jovens, e quando chegava na hora da palavra, você não tinha palavra para pregar para a igreja, e dia a dia, né, como você agora tem, né, não é aquela palavra de promessas, isso, daquilo, se bem que no final teve alguma coisinha, mas aí também eu já paro de assistir, entendeu? Então, quem quiser ver lá, é uma pregação do dia 13/4, agora de 2025, 2 Samuel, capítulo 15. Então, essa pregação do Samuel, capítulo 15, é sobre a fuga de Davi, que Davi teve que fugir do próprio filho Abisalão, né? Por quê? Porque Abisalão, embora ele ia ser, né, o sucessor, ele queria abreviar as coisas, apressar as coisas. Porque teve aquele lance, né, que Abisalão matou o irmão, né, o Amon, né, coisa assim, porque ele violentou, né, a irmã, né, a meia-irmã, acho que Tamara ou Tâmara, sei lá. E aí ele teve que fugir, ele ficou 2 anos, né, fugido por causa deste crime, e depois ele voltou, né, como não quer nada, né, para a casa no palácio, né, do pai, Davi, só que segundo, eu estou abreviando, gente, por favor, leiam, vão lá e assistam, ou peguem essa pregação em algum outro lugar, vale a pena. E aí ele ficou 2 anos, né, ali no palácio, né, do pai, mas o pai o ignorava. Não conversava com ele, não se dirigia a ele, né? E ele, segundo a Bíblia fala, era um homem muito bonito. Ali do lugar era o homem mais bonito, aquela estampa, né? Então o que ele fazia? Porque ele estava com raiva do pai, e porque ele via as coisas erradas do pai, né? Ele achava que o pai estava, né? Largava lá as coisas, não atendia as pessoas. Aí a gente vê como a política hoje tudo começou lá atrás, nada é novo debaixo do sol, sempre foi assim. Então o que ele faz? Ele fica ali na porta, né? Onde as pessoas iam para reclamar, para se queixar, para contar o parecer, né, pro rei, né? Mas, como sempre, né, como numa prefeitura, como num governo, nem todos são atendidos. Então, o que ele fez? Ele ficava ali, né, e ele aproveitava que o povo vinha e ele fazia, né, aquela propaganda, né? Como a gente, vocês vão entender que cara de pau esse Abisalão. Ele se aproveitava, primeiro, que era filho do rei, segundo, porque era muito bonito, né? Então ele ficava ali na porta e as pessoas vinham, né? E ele falava, que veio, né? E a pessoa, né, contava, eu vim por causa disso, daquilo. E ele tinha paciência de ouvir, então ele ouvia, né? E a pessoa ainda fazia menção, né, de se ajoelhar diante dele ou fazer alguma referência. E ele, não, e ele abraçava, né, a pessoa. Vocês estão vendo, né? Os candidatos também não fazem assim, né? Nas campanhas. Não, que isso, não, que eu sou como vocês e não precisa disso, e o teu caso é um caso ganho.
Ah, se eu fosse juiz, ah, se eu fosse rei nesta cidade, eu te daria causa ganha. Claro que você tem razão, claro, mas você está coberto de razão. Mas você está vendo, ó, o rei, ó, nem está aí, nem está atendendo o povo, né? Consta que ele vivia sempre, né, nas guerras, né? Ele era um homem de guerra. E o povo, né? E ele aproveitava e metia o pau, né? No pai, né? E com raiva do pai, né? E tentando granjear, né? Como seria hoje no nosso palavreado, votos e admiração para ele. E o povo ficava feliz, porque o que o povo gosta? O povo gosta de pão e circo. Então imagina vocês, o filho do rei, né? Vinha ali na porta atender eles, né? Que estavam com aquelas necessidades. E ele tratava eles assim com o maior carinho, né? Com a maior, né? E aí ia crescendo a popularidade do Absalão. E ele foi ficando famoso e o povo chegava em casa feliz da vida, né? Não é assim? A gente sai de casa às vezes agoniado, estressado com algum problema, né? Basta encontrar com alguém, conversar com alguém e a pessoa nos ouvir, nos aconselhar, a gente já fica feliz. Imagina o filho do rei, né? E aquele homem, né? Segundo consta, muito, né? Maravilhoso. Dizem que ele era o mais bonito de todo aquele tempo lá. Então ele foi crescendo, a fama dele foi crescendo e foi crescendo e foi crescendo. E o que aconteceu? Ele, né, o Absalão, estava assim como, vamos dizer, muita gente do lado dele. Como a gente vê hoje, né? Começa um político falar mal do outro, falar mal do outro, o outro falar mal do um. De repente, né? Começa, né? A ver o quê? Ele mesmo começa a se sobressair. Aí ele começa a ficar famoso. E na próxima eleição, né? Então vejam, contra o próprio pai. Ele fazia esse levante, né? E a popularidade dele foi crescendo e foi crescendo e foi tanta que ele começou, né? E aí diz aqui numa passagem que ele pegava os cavalos, as carruagens, né? Chamados carros naquela época, né? E saía pela cidade, e agora já não ficava só ali na porta não, e já tinha bastante adeptos, né? Do lado dele. E ele foi inclusive conseguindo a fama pelos próprios conselheiros do pai. Os próprios que eram a favor, né, do rei Davi, ele foi conseguindo ter a confiança e a admiração destes homens. E ele foi crescendo, e ele foi crescendo. Pena que eu não guardo os nomes, né? Eu falei até que eu ia anotar direitinho, mas eu não sou pregadora, eu não tenho esse compromisso, né? Eu só estou passando para os meus queridos e minhas queridas, né? Com as minhas palavras, esta passagem. Que tudo sempre foi igual debaixo do sol. E esta mensagem nos traz a mensagem de que? Inveja, ego. Veja, já naquele tempo, eles não falam, que chegará tempo que o filho ficará contra o pai. Não, já naquela época já havia isso. O próprio filho do rei fez um levante contra ele. E eu sei que ele foi crescendo, e do templo, né, conselheiro do rei Davi, que era de suma confiança do rei Davi, eu não sei o nome dele, gente, agora aqui também de passagem, não vou saber, mas vocês vão lá, quem tiver interessado, vocês, ou leiam, né, leiam o capítulo todo, a história é muito bonita. E até este conselheiro, né, tido como um profeta mor, né, um homem que ele falava era lei para o rei Davi, começou a gostar, né, e a aconselhar o Absalão. E por que você não faz isso? E faz aquilo, a ponto que ele aconselhou o Absalão
a fazer o seguinte, já que ele não está aqui mesmo, né? Pega as concubinas, né, dele, algumas concubinas, porque ele fugiu, né? Ele foi para um outro lugar e deixou umas concubinas ali tomando conta. E aí esse personagem diz, pega as concubinas dele, tenha relações com elas ali, ó, na frente de todo mundo, para que todos saibam que você é o cara, que não resta dúvida nenhuma que você realmente, né, já está tomando conta aqui do pedaço. E foi isso que ele fez. E ele foi crescendo, né, golpeando o pai. E segundo fala aqui mesmo, né, e todo mundo sabe, que o rei Davi, se ele era um guerreiro nato, que matava, né, todo mundo sabe a história dele, ele com os filhos, ele era coração mole. Ele não sabia castigar e punir os filhos. Ele deixava quieto, ele deixava rolar. E os próprios, né, do reino falavam para ele, por que você não faz isso contra ele? Por que você não faz aquilo? E ele falava, não, eu não faço e não quero que ninguém faça, né? Deixava rolar solto. Mas ele foi fazendo tanta coisa, gente, mas tanta traição, tanta maldade, né? Ele usou, assim, de tanta coisas terríveis contra esse pai, né? E a população, né? E o povo adorando. Imagino, né? Devia fazerem um filme épico só com essa passagem, né? Ia ser muito maravilhoso. E ele, dizem que ele tinha o cabelo muito comprido, né? E o cabelão muito comprido, né? Ele era vaidoso, então ele cortava o cabelo, quanto mais cortava, mais, né? O cabelo tinha volume, né? Ele sabia porque estava cortando o cabelo. E aí, numa dessas, né, que ele estava aprontando contra o pai, né, veio o castigo. Ele enroscou o cabelo, né, vasta cabeleira, diz a Bíblia, num pé de carvalho, né, nos ramos, nos galhos de carvalho, e ele ficou pendurado ali. E aí veio, né, e olha que o rei Davi deixou o recado. Ele estava sabendo que o filho estava aprontando, mas a ordem dada era, não é para fazer nada contra ele. E uns ainda falavam, quer que a gente vá lá, acaba com ele, mata ele? Não, não quero, não quero, não quero. E aí nem precisou, né? E aí aconteceu isto, e aí algum deles, que foi esse, tipo, acho que Moabe, Acabe, uma coisa assim, estava indo pelo caminho e viu ele enroscado ali, né, na árvore, e não teve dúvida, simplesmente pegou a lança e atravessou, ainda que o rei falou para ele não fazer isso. E o rei depois ficou sabendo e chorava muito, e chorou muito, e lamentava muito, né, e como não era para fazer isso com meu filho, e não era para fazer isso com meu filho, e por que fizeram isso com meu filho? E dentro do próprio reinado, do povo e esses próprios homens que estavam junto com Davi, reclamavam com ele e diziam, só nos faltava essa. Além de você deixar ele aprontar tudo, o povo todo contra você, e agora você vem ainda e fica chorando pelos cantos por causa desse filho. Então, aqui nos mostra claramente que Davi foi um grande guerreiro, mas no final da vida, ele teve que fugir do próprio filho, o Absalão. Era só ele esperar mais um pouco que ele teria o trono, era dele, porque Salomão ainda era muito criança, ele seria o próximo, né, a reinar. Então vocês vejam como que dando vazão ao ódio, à mágoa, ao rancor, né, e o ego, né, vai crescendo, né. Veja o que ele fez,
pegava os carros, o povo, e o povo começou a seguir, e as concubinas, ele teve relações realmente com as concubinas, mais ou menos umas 10 que tinha, e fez ali, né, o ato na frente de todo mundo, para todo mundo saber que ele era o cara. Então, gente, era essa a mensagem muito bonita. Quem quiser assistir lá, assiste. Quem não quiser assistir, leia. Segundo Samuel, capítulo 15. Lê tudo, que aí vocês vão ver que realmente as coisas sempre estiveram muito mal debaixo do sol. O ser humano sempre foi, sempre igual. Quer os pobres, quer os ricos, querem os que têm fama, querem os feios, os bonitos, sempre foi igual. Hoje é a mesma coisa. Filhos matam os pais para ficarem com a herança. Lá era o reinado, agora é pegar um bem, um imóvel, um sítio, uma fazenda. Tudo era como sempre foi, tá? Então era essa a minha mensagem. Espero que deu para entender, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Acho que Ele há de querer, né? Fui. Beijão para todos vocês.